Nossa história começou com uma atitude empreendedora que nos tornou a maior indústria veterinária de origem brasileira. Somos a Ouro Fino e o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Nosso trabalho é movido por 3 pilares: inovação integrada, envolver e colaborar e construir e nutrir relações. Conectados a uma rede global de desenvolvimento de novas tecnologias, investimos em nosso centro de pesquisa para inspirar ideias e criar soluções integradas às necessidades do mundo, das pessoas e dos mercados. Em nossa sede estão as 5 fábricas modelos em qualidade e tecnologia, em que é produzido um dos portfólios mais completos do mercado, com produtos para bovinos, equinos, aves, suínos e pets para os mercados nacional e internacional. Nossa fábrica de soluções farmacêuticas contempla todas as formas de produção, como comprimidos, injetáveis, líquidos, sólidos e semissólidos. As instalações atendem às boas práticas de fabricação em linha com os padrões internacionais. A vacina contra a febre aftosa é produzida em uma fábrica exclusiva que está entre as mais modernas da América Latina e é classificada no nível mais alto de biossegurança. Nossa linha de reprodução está entre as mais completas do mercado e é produzida em uma planta exclusiva. Em uma área de 2.000 metros quadrados totalmente dedicada à fabricação de defensivos animais, produzimos uma linha completa de ectoparasiticidas. Em 2017, apresentamos o projeto que atende ao futuro da saúde animal no mundo. A Fábrica de Biotecnologia para Vacinas e Soluções Recombinantes para Bovinos, Suínos e Pets. O investimento nos coloca em um novo mercado de demanda internacional. Com nossas referências em tecnologia, segurança e qualidade, produzimos também para outros laboratórios veterinários, como terceirização, incluindo a fabricação para grandes multinacionais do setor. Para colaborar com a evolução da saúde animal, nós pensamos e agimos no sentido mais amplo, nos dedicando às pessoas e trabalhando em colaboração com nossos clientes, parceiros e comunidades. Por isso, promovemos o aperfeiçoamento de milhares de profissionais com treinamento constante, seja pelo nosso programa de TV Ouro Fino em Campo ou pelo nosso Centro Técnico de Capacitação. O local também inclui o Centro de Pesquisa Veterinária para execução dos estudos clínicos e ensaios para liberação de produtos. Tudo em conformidade com as boas práticas clínicas veterinárias de biossegurança e ética animal. Estabelecemos maneiras abertas e transparentes para inspirar, construindo e nutrindo relações em um processo de constante colaboração com toda a cadeia de produção. Nossa marca está presente em todo o Brasil, além de filiais com equipes próprias no México e na Colômbia. Assim, seguimos com o nosso compromisso de desafiar o pensamento convencional e promover o crescimento sustentável de uma nova saúde animal no mundo. Ouro Fino. Inspirar para cuidar, produzir e desenvolver. Para que um sonho cresça forte, ele precisa de seriedade, dedicação e muito trabalho. Este é o sonho Vacinar, e ele se torna realidade todos os dias há mais de 40 anos. Referência em nutrição animal, a Vacinar tem sua história marcada pelo pioneirismo e soluções de alta qualidade. Sempre próxima de seu cliente, a empresa oferece soluções nutricionais para aqua, aves, bovinos, pet e suínos, além de desenvolver produtos personalizados que atendem às demandas específicas de cada fase animal. E para oferecer produtos e conceitos de nutrição inovadores, a Vacinar prioriza seus investimentos em infraestrutura de ponta e tecnologia de processos. Com laboratório próprio e equipe técnica especializada, busca o melhor resultado para o negócio de seus clientes e alto desempenho para os animais. Se para evoluir é preciso conhecimento, para conhecer é preciso estar próximo. A Vacinar é uma empresa 100% brasileira e se orgulha disso. Sua história é construída diariamente com o trabalho sério de milhares de colaboradores e parceiros. Para atender às demandas do mercado
e estar cada vez mais próxima dos seus clientes, a Vacinar não cansa de se expandir. Aumentamos o número de unidades produtivas, facilitamos a distribuição de produtos, encurtamos distâncias graças a uma estrutura que nos permite ter abrangência nacional e internacional. A experiência conquistada ao longo de anos e a proximidade com a realidade do campo possibilita a Vacinar um grande diferencial: atendimento personalizado. Um sonho que se realiza com a qualidade, segurança e responsabilidade. Uma história que respeita a vida e o meio ambiente. Um trabalho feito com ética, transparência e solidez. Vacinar. Com você, pelo melhor desempenho. A todos que nos acompanham, em especial aos associados da Coopermil, ao nosso segundo Seminário do Leite. O Seminário do Leite tem uma importância para a cadeia do leite, com o objetivo de transferir informações, trazer novas tecnologias, principalmente aquelas que foram validadas em nossa área experimental. Para isso, destacamos o palestrante Igor de Carvalho. Esse profissional tem especialização em forrageiras, a produção de alimentos. Desde o início dos trabalhos, a Coopermil vem desenvolvendo materiais que vão trazer alta tecnologia, desempenho e produtividades que vão trazer resultado financeiro para o produtor, bem como detectar materiais que possam ter problemas de sanidade, de qualidade, para que o produtor possa ter a produtividade da vaca associado com um trabalho realizado junto com a nossa fábrica de rações, desenvolvendo produtos que, combinados com a produção de volumoso, darão ao nosso cliente, ao nosso associado, os melhores resultados. Na cadeia do leite também temos um importante assunto, que é a qualidade do leite e sanidade do rebanho. E para isto estaremos trazendo um especialista no assunto, o médico veterinário Marcos Veiga, que tratará desse assunto com muita propriedade, trazendo informações que possam tornar essas dificuldades em melhores resultados, resolvendo muitas questões que hoje trazem dificuldade na produção e também na qualidade industrial, pois o assunto envolve toda a cadeia do leite, desde o produtor em sua propriedade até a industrialização e consumidor, para que possamos estar inseridos nesse mercado que valoriza o produto que é produzido por nossos clientes e associados. Nós precisamos estar atento a essas informações. Por isso estamos trazendo esse tão importante assunto. E para fechamento, o outro assunto que muito nos preocupa e também estamos trabalhando, a cooperativa está trabalhando nesse sentido para que as famílias possam ser atendidas e orientadas na sucessão familiar. E para isto, nada mais que a médica veterinária Ângela Balém, especialista no assunto, que já esteve na cooperativa trabalhando alguns anos atrás e que hoje pode nos brindar com esse importante assunto, que é
trabalhar com as famílias, com a sucessão. Estejam todos atentos, continuem participando e tenham todos um bom seminário. Olá, meu cordial cumprimento a todos que nos acompanham, em especial aos amigos produtores. O meu nome é André Goron, eu sou engenheiro agrônomo, responsável pela condução da área experimental da Coopermil. Eu vou falar hoje sobre o trabalho que é realizado aqui na área experimental, voltado à atividade leiteira e o impacto desse trabalho em nível de propriedade. A área experimental da Coopermil sempre teve um foco muito forte relacionado à produção de grãos, soja, trigo, milho. Com a mudança da forma de trabalho da atividade ou do setor leiteiro dentro da cooperativa, desde 2017 houve essa demanda ou essa necessidade de se ampliar esse trabalho de validação de tecnologias voltadas à atividade leiteira para que a equipe técnica leite possa levar essas informações ao produtor e, consequentemente, o produtor possa obter melhor resultado na sua atividade. Então, desde 2017, vem se trabalhando de maneira mais intensiva trabalhos relacionados a ensaios de produtividade de forrageiras de inverno, verão e também ensaios de produtividade de milho silagem. Em parceria com a G12 Agro, que é uma empresa referência em condução de trabalhos ligados a forrageiras, e também os trabalhos internos da Coopermil, que dão subsídio para os treinamentos e a informação da equipe técnica da área leite. Relatando um pouco o que é feito então especificamente com cada ensaio que é conduzido aqui dentro da área experimental, eu trago como exemplo o ensaio de produtividade das forrageiras de inverno, onde nesse ano nós estamos conduzindo 27 materiais entre trigos, aveias e azevens, tanto para a produção de forragem ou de pastagem, quanto para a produção de silagem nesse período de inverno. E as avaliações nesses ensaios, elas consistem em várias observações, desde o período entre a semeadura da forrageira ao primeiro corte, o intervalo entre os cortes, número de cortes, avaliação da produtividade de massa seca ou da quantidade de forragem que cada uma desses materiais irá produzir, e principalmente a qualidade, né? O que a massa seca de cada uma dessas forrageiras pode entregar de produtividade. Baseado nisso, você consegue avaliar, através das análises bromatológicas, uma estimativa de produtividade de leite por tonelada de massa seca produzida. E se nós juntarmos esses dois fatores, a qualidade, né, que nos indica a quantidade de leite que cada quilo ou cada tonelada de forrageira pode entregar de produção, mais ou multiplicado pela quantidade de forragem produzida por hectare, nós temos uma estimativa de produção de leite por hectare. E isso representam números muito expressivos. Por exemplo, no último ensaio, né, no último inverno, nós tivemos uma diferença de 2.500 quilos de leite por hectare, ou seja, a aveia que menos produziu, ela alcançou uma produtividade de 6.300 quilos de leite por hectare, enquanto que a aveia mais produtiva alcançou uma produtividade de 8.800 litros. Essa diferença de 2.500 quilos de leite por hectare, se nós considerarmos o preço que o produtor recebe por litro de leite, ela é uma diferença muito grande, ou uma diferença de receita que
representa muito no final do ciclo produtivo. E essas informações elas são geradas aqui dentro da área de validação de pesquisa da Coppermil. Trago o exemplo também da produtividade dos azevens. O azevém que menos produziu alcançou 9 toneladas de leite por hectare. Já o azevém mais produtivo alcançou uma produtividade de 10.800 quilos de leite por hectare, ou seja, 1.800 quilos de leite por hectare de produtividade a mais do melhor material para o pior material. Quanto isso representa um produtor de 10 hectares, por exemplo? É um valor muito expressivo, em que somente essa diferença na escolha da cultivar que vai ser estabelecida podem gerar números bastante expressivos. E esse trabalho ele é repassado à equipe técnica, que pode estar conversando e planejando a propriedade ou atividade do nosso associado. Então, esse trabalho que é realizado aqui dentro da área de validação, ele tem um alcance bastante expressivo se nós considerarmos todos esses números, né, em que essa atividade ela pode nos gerar. Falo também do trabalho que é realizado em cima das forrageiras de verão, onde são analisados esses mesmos atributos, né, como dias da emergência ou da semeadura, o primeiro corte, número de cortes, intervalo entre cortes, produtividade de forragem verde e massa seca e também da qualidade bromatológica. É o mesmo formato de trabalho que se faz, que dá um subsídio muito importante para a escolha dos materiais mais adequados. Só relatando que nessa última safra nós conduzimos um ensaio com 3 híbridos de sorgo, capim-sudão e mais 4 materiais de milheto. Então, contemplando 8 materiais avaliados para o período de verão. Finalizando o comentário do trabalho que é feito aqui dentro da área experimental, eu vejo como um dos principais a avaliação dos híbridos destinados à produção de silagem, híbridos de milho destinados à produção de silagem. Na safra do cedo, safra 2021, nós avaliamos 52 híbridos de milho, né? E agora, no período de safrinha, nós estamos avaliando mais 28 híbridos recomendados para essa época. Atualmente, com a ocorrência do enfesamento na cultura do milho, a necessidade de nós conhecermos a reação de cada material, de cada híbrido de milho em relação a essa doença é um fator muito importante na tomada de decisão dos híbridos que serão recomendados para plantio, bem como a manutenção da produtividade desses materiais. Nós temos como exemplo o que ocorreu nessa safra, onde que muitos produtores, né, sem uma orientação adequada, escolheram materiais pouco tolerantes a essa doença, e os prejuízos com tombamento, quebramento de plantas e baixa produtividade de silagem foram fatores muito comuns nessa última safra. E onde nós tivemos produtores que escolheram adequadamente seus híbridos de milho, em conjunto com assistência técnica que está se preparando, está conhecendo bem como manejar essa doença, os resultados foram muito melhores. E aí eu trago como exemplo o que ocorreu na safra do cedo, nesse último ano. Nós tivemos híbridos de milho produzindo potencial de 11 toneladas de leite por hectare e híbridos de milho com potencial de produção de 19 toneladas de leite por hectare. Ou seja, 8 toneladas de leite somente na escolha do híbrido correto. Isso representa um número muito grande dentro de uma propriedade. Isso quer dizer que
mesmo com condições adversas, como nós tivemos nesse último ano, a escolha dos híbridos corretos, ela representa muito. E esse trabalho que é desenvolvido aqui dentro da área experimental, tanto na safra quanto na safrinha, que avalia todos esses parâmetros, principalmente sanidade, né, em relação ao enfesamento, que hoje é o nosso principal problema na cultura do milho, e outros fatores como produtividade, qualidade da silagem, tornam essa informação que é gerada aqui dentro única na região e que dá um respaldo muito grande à equipe de campo para que esta posicione adequadamente essas informações ao produtor e o produtor consiga obter melhores produtividades e melhores resultados em sua propriedade. Amigo produtor de leite, com base em todas as informações que nós repassamos nesse vídeo, fica claro todo o trabalho que é desenvolvido aqui dentro da área experimental. E esse trabalho é repassado à equipe técnica leite, os quais conseguem levar essa informação até vocês. E nesse contexto, o embasamento de tudo isso que é feito aqui, indiscutivelmente, traz um resultado muito positivo à propriedade. Portanto, toda vez que o técnico lá na propriedade recomenda algo, é porque existe um embasamento que gera toda essa informação preliminar e nos dá segurança nos nossos posicionamentos. E, consequentemente, os resultados na propriedade são melhores. Eu agradeço o espaço, um forte abraço a todos e sucesso na atividade. Olá, meu nome é Igor Kirrimbach de Carvalho, eu sou engenheiro agrônomo, sócio e pesquisador da G12 Agro Consultoria. Rapidamente eu vou comentar sobre a nossa empresa. Nós temos atuação em todos esses estados do Brasil e também no Paraguai. Nós temos a matriz que fica em Guarapuava, no Paraná. Temos uma filial em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E temos uma filial também em Castro, no Paraná, que é onde eu fico sediado atualmente. Nossa empresa trabalha com 3 serviços. A gente faz pesquisa. A Coppermill, né, é uma parceira da G12 na pesquisa. Nós também fazemos consultoria para produtores e também fazemos treinamentos, né, palestras, dias de campo, como este que estamos fazendo hoje com vocês. Certo? Então, a G12 não vende produtos, né? Ela faz pesquisa, consultoria e treinamentos. Entrando no assunto de hoje, da nossa palestra, né, como escolher o híbrido para produzir mais leite. Então, pode parecer assim que é uma coisa talvez não muito importante, mas vocês vão ver o impacto que apenas a escolha do híbrido tem na produção de leite e no resultado final da sua propriedade. Então vocês vão ver a diferença de escolher o híbrido correto ou não. Então eu já vou começar pelo final. Esse slide normalmente era o último que eu apresentava e dessa vez eu vou apresentar por primeiro para mostrar para vocês realmente o impacto que isso traz para vocês, né, na propriedade. Então eu vou apresentar aqui um gráfico da produção de leite e de grãos, né, no experimento que a gente fez aí com vocês, né, na Coppermill, em Santa Rosa, na safra de verão 2020-2021. Então, no mesmo experimento, a gente avalia a produção de grãos e também a produção de silagem.
Então, observem aqui, nessa eixo de baixo, né, que é a produção de grãos dos híbridos, né? Ali está em quilos por hectare. Então, observem que a média do experimento, aquela linha verdinha, tá, ficou em 6.000 quilos, que é 100 sacos por hectare. Tá? Então, quanto mais para a direita o híbrido tiver, mais produzir o grão. Lá no eixo da esquerda, produção de leite por hectare. Tá? Então, quanto mais para cima, mais leite esse híbrido retorna por hectare. Então, vejam lá que tem um laranjinha lá escrito silagem, lá no canto de cima esquerdo, né? Então, são híbridos que são bons para silagem. E na direita aqui temos híbridos bons para grãos. E lá no cantinho de cima direito, né? Híbridos que são bons tanto para silagem como para grão. Tá? Então aqui estão todos os híbridos que foram testados no experimento. Né? Eu não estou mostrando aqui quais são os nomes deles, mas o pessoal da Coppermill tem esse resultado, né? E vocês podem estar vendo com eles. E no final eu também vou mostrar onde que vocês podem consultar esses resultados. Tá? Mas o objetivo aqui desse slide é mostrar para vocês a diferença, né, que tem entre os híbridos. Só fazendo um parênteses aqui, né, para a gente lembrar que a safra passada nós tivemos um período de seca muito grande. Né, vocês estão lembrados? Então, o potencial produtivo, tanto de grão como de silagem, foi menor esse ano do que ano passado. Tá, então, a gente teve ali uma média, como eu falei, de 100 sacos, né, de grãos. Ano passado tivemos 170 de média. E na silagem estamos falando ali de 20.000 litros por hectare de leite. Ano passado a gente teve 30.000. Então esse ano, né, todos os híbridos aí sentiram o efeito da seca, né? Mas mesmo assim, alguns híbridos se destacaram. E notem aqui a grande diferença de produtividade de grão, né, entre os piores e os melhores. A diferença foi de 79 sacas por hectare. Se a gente pegar o preço aí de R$90 a saca, né, estamos falando em torno de R$7.200 por hectare a diferença entre plantar um híbrido, né, menos produtivo e um híbrido mais produtivo. E o manejo dessa área foi igual para todos os híbridos, tá? Foi a mesma adubação, os mesmos defensivos, né, teve a mesma chuva, né, o mesmo clima. Então é só a diferença na escolha da semente, dando o resultado, né, de R$7.200 a mais ou a menos, dependendo do híbrido que você escolheu. No caso do leite, vejam aqui, ó, nós estamos lá na esquerda, né, de 14 a 22, quase 23 toneladas de leite por hectare. E isso significa uma variação de 8.300 litros de leite por hectare, entre os híbridos que menos resultam em leite e os híbridos que mais resultam em leite por hectare. Isso, se a gente considerar R$2 o litro do leite, né, estamos falando aí de R$16.000 por hectare de diferença. Tá? Então isso é muito significativo para o produtor. Né? Essa é a diferença de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro com o leite. Né? Quem escolheu o híbrido errado para silagem tem um grande risco de se quebrar. Né? Não conseguir ter alimento para as vacas e não conseguir produzir leite e pagar as contas. Tá? Então a escolha do híbrido, vejam como é muito importante, né, e fundamental no processo, né, da produção de leite. Então assim, tá, Igor, mas qual que é o melhor híbrido para silagem? Tá? Essa é a pergunta mais frequente, né, que eu escuto dos produtores, e a resposta é, já vou contar. Antes disso, uma pergunta para vocês agora. Isso aqui é uma farmácia, né? Quantos remédios tem na farmácia? Provavelmente tem milhares, né? Muitos remédios. E pergunto para vocês, qual é o melhor remédio da farmácia? Né? E aí vocês vão falar, depende da doença, né? Depende da pessoa, depende se tem contraindicação, depende do peso, da idade, né? Então, depende do médico, né? Tem médico que é mais de uma linha, tem médico que é mais de outra linha. Então, assim, a resposta é que o melhor remédio da farmácia depende do problema que você tem. Então, existe um remédio certo para a doença certa, para a pessoa certa, né, na condição certa. O híbrido de milho é a mesma coisa. Não existe o melhor milho para silagem, né, nem para grão. O que existe é o melhor híbrido para cada situação. Tá? E isso vocês vão
ter que escolher juntamente com o técnico que atende vocês. Olha, na minha situação, o que eu preciso no híbrido para me atender? Tá? A gente vai ver isso e vai estar discutindo agora nos próximos minutos. Tá? Então, qual que é o melhor milho para silagem? Né? Depende da necessidade de cada produtor. E a gente vai ver quais são essas necessidades. Né? Eu elenquei aqui pelo menos 7 pontos. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses pontos aqui. Tá joia? Essa situação aqui, que o produtor tem muitos animais e tem pouca área disponível para plantar o milho para silagem. Tá? Isso eu creio que é bastante comum na região de vocês, né? E então, nesse caso, que eu tenho pouca área e tenho muitos animais para alimentar, é fundamental nós termos híbridos que me deem alta produção de massa. Concordam comigo? Né? Tenho pouca área, muitos animais, eu tenho que produzir muita silagem. A produção de massa é fundamental para mim, porque se eu não produzir, ou eu vou ter que vender os animais, né, parte, ou vou ter que comprar silagem de fora. Não é fácil de comprar de fora, não é barato. Então, nesse caso, produção de massa é muito importante. E se eu produzo mais massa, eu escolho um híbrido de maior produção, o que isso vai impactar na minha propriedade? Primeiro, eu reduzo o custo por tonelada de silagem. Né, se eu tenho um híbrido que produz 20% mais massa, o custo dessa silagem vai ser 20% mais barato. Tá? Então, esse é o primeiro impacto, né, no custo de produção da silagem. Segundo, eu posso ter mais vacas. Como eu falei, se eu tenho um híbrido que produz 20% mais massa, eu posso ter 20% mais vacas na propriedade. E com isso, eu vou produzir mais leite por hectare. Então, na mesma área que eu tenho disponível para fazer a silagem, eu vou ter mais animais e vou produzir mais leite na mesma área que eu já tenho. Tá? Então, vejam que é importante a produção de massa, principalmente nessa condição de limitação de área. Tá? Um outro item muito importante também para esse tipo de produtor, que tem vacas de alta produção, que tem vacas de 30, 35, 40 litros de média. Para esses produtores, é muito importante nós termos isso aqui, ó, qualidade da silagem. Porque se a silagem não for de boa qualidade, esses animais não vão produzir 30, 35, 40, 50 litros, né? Como eu tenho certeza que alguns de vocês têm animais produzindo esse volume de leite. Então, se a silagem não tiver qualidade, esse animal não vai expressar o potencial genético dele, né? Então, é necessário silagem de qualidade. Se a gente tiver essa silagem de alta qualidade, nós vamos ter uma maior produção de leite por vaca. Essa vaca vai expressar mais o potencial que ela tem. Nós vamos poder reduzir o uso de concentrado na dieta. O custo de concentrado é muito alto, né? Está mais alto ainda nesse momento. Então, quanto menos concentrado e mais silagem eu usar na dieta, menor vai ser o custo dessa dieta. Tá? E o custo da dieta, né, em termos gerais, fica em torno de 50% do custo total de produção do leite. Tá? O maior custo da produção do leite é a dieta dos animais. Então, isso vai trazer um impacto significativo no custo de produção do leite. E, por fim, né, a vaca é um ruminante, ela precisa comer forragem. Então, quanto mais forragem, mais silagem ela comer, mais saudável ela vai ser. Ela vai ruminar mais, né, ela vai salivar mais, vai tamponar o rumen, vai ter menos problema de casco, de torção de bomazo, né? Vai ser uma vaca mais longeva, ela vai ficar mais anos na propriedade e isso vai trazer um impacto, né, econômico muito importante para a propriedade em ter vacas mais saudáveis e mais longevas, certo? Então falamos da importância de massa, produção de massa, importância da qualidade da silagem e agora a gente vai comentar um pouquinho, fazer um parênteses aqui, mas de onde que vem a qualidade da silagem de milho? Então, primeiro ponto, a gente planta a silagem de milho como fonte de energia para o animal. Tá? Então, muitos ainda pensam que a silagem é importante por causa da proteína, mas não. A silagem ela é baixa em proteína, ela tem lá 7, 8% de proteína. Né? Sendo que um pasto pode chegar a 20, 25, 30% de proteína. Tá?
Então, quando a gente pensa em silagem de milho, o nosso foco é produzir energia para o animal. O animal precisa muita energia para produzir tudo esse leite que nós queremos. Tá? Então, da onde vem a qualidade da silagem de milho? Vem principalmente de dois pontos. O primeiro ponto é o grão. Tá? Por quê? Porque 2/3 da energia da silagem vem dos grãos. Então, quanto mais grão eu tiver na minha silagem, né, eu escolher um híbrido que produza muito grão, eu vou ter uma silagem com mais energia e vou ter mais qualidade na silagem. E todos aqueles benefícios que a gente comentou agora há pouco. Então, escolher um híbrido que produza muito grão é importante para ter mais energia nessa silagem e mais qualidade e mais leite e tudo aquilo que a gente já comentou. Tá? Então, ter grão é fundamental na silagem, por tudo isso que a gente comentou. E o outro 1/3 da energia vem da fibra dessa planta. Então, esse outro 1/3, né, é importante que a gente tenha uma alta digestibilidade dessa fibra. Então, assim, só por curiosidade, né, a metade da planta, em torno da metade é grão e em torno da metade é fibra. Né? Se a gente pegar uma planta, secar ela e pesar o grão, pesar a fibra, vai ser mais ou menos meio a meio. Tá? Então a gente quer que tenha mais grão e metade da planta, que é fibra, nós queremos que seja bem digestível, que o animal consiga aproveitar o máximo dessa fibra para fornecer esse 1/3 de energia, né? E quanto mais energia vir da fibra, melhor também. Então quero muito grão e quero uma fibra bem digestível para que a gente consiga ter uma qualidade total da silagem maior. Certo? Então vamos para um próximo ponto, que é a biotecnologia. Tá? E a biotecnologia existe para controle, né, de pragas, que a gente vai comentar agora, mas também existe para controle, né, de plantas daninhas. Né? Existem biotecnologia que dão resistência à planta para alguns herbicidas. E está sendo desenvolvida outras biotecnologias também para tolerância à seca, tolerância a doenças, etc. Mas aqui o que eu vou mostrar para vocês, né, essa foto, lado esquerdo e lado direito, os dois híbridos são híbridos BTs, né, que tem gen para tolerância à lagarta. A diferença é que o da direita é um gen mais eficiente e essa linha da esquerda é um híbrido com gen de menor eficiência. Tá, então, infelizmente, vocês já viram falar, né, que as pragas acabam adquirindo resistência, né, aos defensivos e também às tecnologias para controle de lagartas. Eu vou mostrar um gráfico aqui, ó. A gente fez uma avaliação aqui na G12 e vejam que nós temos dois híbridos convencionais aqui do lado esquerdo, né, e a quantia de plantas raspadas e de cartucho danificado. E, então, muito superior aos híbridos da direita, que tem tecnologia BT para controle de lagarta. Mas notem que mesmo entre os convencionais tem diferença, né? Tem híbrido aí com 65%, híbrido com 40% de planta raspada. Então dentro dos convencionais tem diferença, né? Pela genética. Mas vejam que entre os BTs também tem diferença. Né? Nós temos híbridos com uma tecnologia que permite um controle maior da lagarta, e tem híbridos, né, com uma tecnologia que não é mais tão eficiente assim. E provavelmente nesses híbridos a gente vai precisar fazer um controle químico das lagartas, né, se a gente não quiser ter muito dano, né, na folha e depois na espiga, porque essa lagarta sobe e vai para a espiga. Tá? Então quando a gente for escolher o híbrido, aquele sobrenome do híbrido, né, depois dos números lá tem um nominho lá, né? Então aquilo diz qual é a tecnologia que tem nessa semente e com isso eu vou saber se é uma tecnologia mais eficiente ou menos eficiente. Tá? Então observar isso quando for escolher a semente, escolher o híbrido, pergunta, né, para o técnico se é um híbrido que você vai ter que controlar, se preocupar mais com o controle da lagarta ou menos, certo? Um outro fator muito importante na escolha também do híbrido é a questão de sanidade, pensando em doenças foliares. Essa foto é do experimento de milho safrinha. Está plantado em janeiro e as duas parcelas estão sem aplicação de fungicida.
A diferença é que o lado esquerdo é um híbrido mais sadio e o lado direito é um híbrido mais sensível às doenças, um híbrido mais doente. Tá? Então a genética traz isso para vocês. Ela pode trazer um híbrido mais sadio e pode ser uma genética que seja um híbrido mais doente. Tá? Então não quero dizer que vocês não podem plantar esse híbrido mais doente. Pode sim. Só que se plantar um híbrido mais doente, nós vamos ter que usar estratégias de controle dessas doenças. Tá? Então nós podemos fazer aplicação no limite do trator e também podemos fazer aplicação, né, com o milho já pendoando, como nessa foto aqui, mas nesse caso a gente precisa ou equipamentos como esse da foto, né, que consegue pulverizar o milho já com uma altura maior, ou tem que ser uma pulverização aérea, né, seja por avião, helicóptero, drone. Enfim, se eu consigo pulverizar, aplicar fungicida, eu posso plantar híbridos, né, que não sejam tão sadios. Mas se eu não tenho essa condição de aplicar, eu necessito escolher híbridos com uma sanidade foliar maior. Tá? Então, doenças foliares também é um critério para a gente estar avaliando na escolha do híbrido para silagem. Então, sanidade é um item a ser considerado também. Aquele produtor que deseja fazer 2 safras, né, fazer safra e safrinha, eu sei que na região de vocês muitos fazem isso, né, não planta uma safra só, faz 2, né, planta cedo lá, o milho lá, fim de julho, começo de agosto, né, para colher lá em dezembro, janeiro esse milho, e depois vai plantar uma safrinha, seja de milho, seja de soja. Então, esse produtor que quer fazer 2 safras, normalmente tem, né, como objetivo escolher um híbrido mais precoce, né, uma precocidade maior para conseguir colher antes e conseguir plantar uma safrinha, né, numa época mais adequada. Então, aqueles produtores que querem fazer 2 safras, a precocidade é um item a ser considerado, certo? Então, assim, só fazer um parênteses aqui. Nos experimentos de Santa Rosa, né, a gente já fez alguns anos lá, e infelizmente, normalmente os híbridos mais precoces estão produzindo menos grão e menos massa. Tá? Isso não é uma regra geral para todos os híbridos, mas de forma geral é o que tem acontecido. Né, os híbridos com ciclo mais longo estão resultando em mais produção de massa e mais produção de grão. Como eu falei, isso não é uma regra geral, mas de forma geral está acontecendo isso, tá? Então tomem cuidado, se for escolher híbrido às vezes com um ciclo muito curto, tomem cuidado para ver se você, para ganhar às vezes 1 semana, 10 dias de ciclo, se você não está perdendo lá 20, 30, 40 sacos de grão, se você não está perdendo 2, 3, 5 mil litros de leite por hectare. Tá? Então, consulta os resultados de pesquisa para saber se esse híbrido mais precoce ele tem um bom desempenho ou não, certo? Então vamos lá para o próximo fator. Muita gente fala, né, da janela de corte que o milho tem para silagem. Então assim, janela de corte, o que é essa janela? Então o conceito atual da janela seria, né, o período que o híbrido fica com a matéria seca entre 35% e 40%. Né, de matéria seca. Antigamente esse teor variava de 30% a 35%. Tá? Hoje as pesquisas estão mostrando que avançando um pouco mais, colhendo o híbrido um pouco mais maduro, né, nós temos uma palestra só sobre isso, né, sobre o ponto de colheita, mas hoje de forma geral as empresas, né, e as pesquisas estão demonstrando que nessa faixa de 35% a 40% é onde a gente tem um melhor desempenho de produção e de qualidade de silagem. Tá? Então nós fizemos alguns experimentos e observamos, né, que alguns híbridos mais precoces, né, eles dão o ponto de corte, atingem esse 35 antes, né, ele tem uma precocidade maior, e alguns híbridos atingem esse 35 depois, né, 7 a 14 dias depois. E o que se fala por aí? Se fala o seguinte: híbrido mais precoce tem janela mais curta, híbrido mais tardio tem uma janela maior. Tá? Será que isso é verdade, 100% ou não?
Então, de acordo com várias pesquisas que nós fizemos, a gente observou que sim, existe uma tendência dos híbridos de ciclo mais curto ter uma janela um pouco menor. E os híbridos que têm um ciclo mais longo ter uma janela um pouco maior. Mas isso não é regra, pessoal. A gente encontrou híbridos com um ciclo curto, mas com uma janela maior, e encontrou híbridos como esse último aqui de baixo, né, que tem o ciclo longo para dar o ponto de colheita, mas ele seca muito rápido e a janela é mais curta. Então, não é uma regra, é uma tendência, tá? É uma tendência dos híbridos de ciclo mais longo ter janela maior, mas isso não é a regra, tem que ser avaliado, híbrido a híbrido, tá? Então, não dá para generalizar. Então, é uma tendência assim, mas não dá para generalizar e falar que todos os híbridos são assim, tá? E, além da genética, existem dois fatores que influenciam a janela de corte também, que é o clima e que é o manejo da lavoura. Então, se é um ano que está mais seco ou que está mais quente, esse milho vai secar mais rápido e a janela vai reduzir. E o manejo, mesma coisa, é uma lavoura bem cuidada, bem adubada, né? Controlado praga, doença. Esse híbrido, essa lavoura vai ficar verde por mais tempo e vai alongar a janela. Se é uma lavoura que não teve um manejo muito bom, ela vai secar mais rápido e vai encurtar a janela. Tá? Então, genética tem diferença sim, mas o clima e o manejo também vai ter influência nessa janela de corte, certo? Próximo item. Isso é muito polêmico, né? Você fala muito por aí, questão do grão mole e do grão duro para silagem. Tá? Então você fala muito, só que a gente é igual o São Tomé, né? A gente só acredita vendo. Tá? Então, o que diz a ciência, né? Quais são as comprovações científicas, né? Tá na moda agora, né? Falar sobre comprovação científica, né? Dos medicamentos aí para Covid, da vacina. E nós já fazemos isso aqui na G12 faz muitos anos. A gente, né, se baseia na ciência, né? Para recomendar uma tecnologia para o produtor. Não é no que você fala por aí, não é na política, é na ciência. Então a gente estuda, né? Faz pesquisas, a gente lê na internet artigos publicados, né, para ver se isso realmente é fato ou é fake, né? E nessa questão do grão mole e grão duro, o que as nossas pesquisas internas e o que a literatura, os trabalhos publicados no mundo todo dizem a respeito disso, tá? Então, assim, aqui tá em inglês, mas eu vou explicar para vocês. Quanto mais para a direita aquele gráfico ali, é o teor de matéria seca do grão. E lá na esquerda, né, no eixo Y, é quanto que esse grão é degradado no rumen da vaca. Tá? Então veja que quanto mais seco o grão, menor vai ser a degradação no rumen da vaca. E existe sim uma diferença ali entre o grão mole, que é aquele que está caindo menos, para o grão duro, que é aquele que está caindo mais. Porém, no ponto de silagem, como eu falei lá, de 35% a 40% de matéria seca, essa diferença ela não existe. E ela não existe porque o grão duro ainda não está duro, tá? Ainda não formou a matriz proteica, que eu vou mostrar agora na próxima foto, que é um cimentinho que une os grãos de amido dentro do lado do grão. Tá? Então, no ponto de silagem, o grão duro não está duro ainda. Então, só por isso já não há diferença. Essa diferença ela vai aparecer se eu deixar o grão secar e colher com a colheitadeira. Aí essa diferença vai aparecer. Mas no ponto de silagem não tem diferença. Tá? E além disso, então o que acontece? Durante a fermentação da silagem, tá? Essa foto da esquerda é uma foto, né, de microscópio do grão de milho. Tá? Então a foto da esquerda é um grão que não foi fermentado, é um grão seco, não fermentado. E o da direita é um grão que passou pelo processo de fermentação. Tá? Então o que acontece no processo de fermentação da silagem? Aquelas bolinhas que vocês veem ali são os grãos de amido, né? Então o amido é um grãozinho. Entre esses grãos de amido existe um cimentinho que une esses grãos, que são as prolaminas, que são uma espécie de proteína. Tá? É um cimentinho que solda um grão de amido no outro. Tá?
E esse cimento dificulta a ação da bactéria do rumen para chegar no amido, né? Que é o que a gente quer, que é o que fornece lá 2/3 da energia da silagem. Porém, quando acontece a fermentação da silagem, né, são produzidos ácidos, e esses ácidos da silagem acabam degradando esse cimentinho e deixa o grão de amido disponível para a bactéria digerir e aproveitar esse amido. Tá? Então vejam da foto esquerda para a direita que o grão de amido fica disponível para as bactérias do rumen. Tá? Então o processo de fermentação, né, torna o grão duro em mole. Né? Então, primeiro, não tem diferença por silagem, e mesmo que tivesse, a fermentação acaba anulando essa diferença. Aqui tem um trabalho que comprova isso, né? Existem vários trabalhos na literatura, vários trabalhos que nós fizemos também. Eu trouxe só um deles aqui para a gente não se estender demais. Esse laranjadinho ali é um grão duro, né? Flint, e o amarelo é um grão dentado, tá? Um milho que é bem dentado, um grão macio. E foi feito tanto o grão úmido como o grão reidratado, tá? O grão seco reidratado. Então vejam ali, comparando quadradinho com quadradinho, que é o grão úmido, né? O dentado, que é o mole, está para cima do laranjadinho, né? Que é o duro. Então vejam que se eu não fermento, realmente o grão mole é mais degradável no rumen do que o grão duro. No triângulozinho ali, que é o grão reidratado, mesma coisa, né? O amarelinho, o dentado, está um pouquinho para cima do grão duro. Tá? Então o grão dentado, o grão mole, realmente ele é mais digestível, né, do que o grão duro quando o grão está seco. Tá? Quando não é silagem, quando o grão está seco. Mas se eu colho esse grão úmido ou grão seco já na maturação fisiológica e eu fermento esse grão, né, essa diferença vai diminuindo até sumir. Então a partir dos 60 dias não há mais diferença, por causa daquele efeito que eu mostrei para vocês. Né? Os ácidos da silagem dissolvem, né, essa prolamina, que é aquele cimentinho lá, e o grão fica digestível, seja grão mole, grão duro, né, colhido seco e reidratado, ou colhido grão úmido, então essa diferença acaba desaparecendo. Resumo da ópera: não se importem com textura do grão, se é mole, se é duro, para silagem. Tá? Se é silagem de planta inteira, se é silagem de grão úmido, se é silagem de grão reidratado, não tem importância, porque uma vez que o grão foi moído e fermentou, essa diferença desaparece. Por fim, aqui um último assunto que eu trouxe, né, super importante e que está na atualidade, é a questão do complexo de enfesamentos e viroses. Então, hoje nós não vamos fazer uma palestra aqui sobre esse assunto, né? Nós temos uma palestra também só sobre isso, mas o que eu vou mostrar para vocês é o impacto dos híbridos nessa doença, né? Então, a cigarrinha que está ali, né, é o principal vetor dessa doença, e são vários sintomas, né, causados pela doença. Né? Sintomas nas folhas, sintomas na espiga, quebramento de planta, morte súbita, então são vários sintomas, né? Mas a tolerância genética, né, que é a escolha do híbrido, vai ser fundamental para a gente se assegurar uma maior segurança quanto a esse problema, né? quanto a essa doença. Aqui tem uma foto, ó, 4 fotos, né, do experimento nosso da safrinha de Santa Rosa do ano passado, mostrando um híbrido altamente susceptível à doença, já completamente seco, né, plantas caindo, um híbrido susceptível, moderadamente tolerante e um híbrido mais tolerante, né, com as folhas mais verdes, com a planta de pé, né, a espiga madura. Então, para vocês verem a diferença que tem, né, entre os híbridos. Então, eu vou apresentar agora no próximo slide aqui para vocês um vídeo que eu gravei agora na safrinha aí em Santa Rosa, para mostrar a diferença dos materiais quanto ao complexo de enfesamentos. 12 de maio de 2021, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, ensaio de híbridos de milho safrinha. Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença da sensibilidade dos híbridos ao complexo de enfesamentos e viroses. Então temos aqui um híbrido altamente susceptível, 100% das plantas já secas, né, mortas. Um outro híbrido aqui ao lado
susceptível, várias plantas mortas, mas já tem algumas plantas verdes, né, sobrevivendo, né, comparando com a outra ali, ó. Aí o próximo híbrido aqui seria um moderadamente tolerante, né, já tem bem mais plantas verdes, mas tem quebramento e acamamento de planta aqui no meio da parcela. E por fim, né, temos esse último híbrido aqui, 100% das plantas verdes, sem nenhum sintoma, e as espigas, né, bem formadas, ó. E sem nenhuma planta caída, seria um milho tolerante ao complexo. Beleza? Dá para ver bastante diferença, né, entre os materiais, e ficou bastante interessante esse ensaio aqui. Bom, então vocês viram, né, no vídeo a diferença dos materiais, tá? Isso resulta na produção de grãos, né, e na qualidade da silagem. Então esse aqui são os híbridos do ano passado, né, da safrinha do ano passado em Santa Rosa, né, do híbrido mais susceptível até o híbrido mais tolerante, né, aos enfesamentos. Veja a diferença do tamanho da espiga, e a diferença na produtividade de grãos foi muito grande, e na produção de silagem também, e na qualidade da silagem também. Então o impacto é muito significativo. Aqui eu trouxe um gráfico de Pinhalzinho, né, Santa Catarina, da safra de verão que passou agora, né, que foi colhida esse ano, para mostrar a relação dos enfesamentos com a produção de leite por hectare. Então percebam aqui que quanto mais o híbrido enfesou, né, nós chegamos lá a híbridos quase 100% enfesado, menor foi a produção de leite. Então a gente saiu lá de 40, né, toneladas de leite por hectare, 40 mil litros, e caímos até 20 mil litros. Ou seja, uma perda de 20 mil litros por hectare quando o híbrido enfesou mais. Isso é muito impactante, é muito importante para vocês. Imagine você perder 20 mil litros por hectare de leite. É muito dinheiro, né? Então, se escolher o híbrido errado, o híbrido que tem alto enfesamento, vocês vão produzir menos massa com menos qualidade e o impacto financeiro para vocês vai ser gigante. Vocês podem, inclusive, quebrar financeiramente, né, se não tomar esse cuidado. Porque a diferença, vocês viram lá no vídeo, é muito grande, certo? Tomar cuidado, então, com o híbrido para tolerância aos enfesamentos. Bom, Igor, mas então, onde que eu acho todas essas informações, né? Você falou de massa, falou de qualidade, falou de sanidade, tolerância a enfesamento, tudo, produção de grãos. Onde que eu acho tudo isso? E como que eu consigo essas informações? Então a gente consegue essas informações fazendo pesquisa. É assim que a gente consegue. Tá? Aqui só um exemplo, é uma foto da estação de pesquisa nossa em Guarapuava, né? Um experimento na safra que a gente faz e ali ao lado na safrinha também. Então todo ano a gente faz ensaios na safra e faz ensaios na safrinha para gerar essas informações e trazer essas informações para vocês. Tá? E na pesquisa a gente faz com condições controladas, né? A gente dá a mesma condição para todos os híbridos, né? Planta na mesma área, com a mesma adubação, no mesmo dia, com a mesma população, faz o mesmo tratamento químico. Então, os híbridos podem expressar o potencial produtivo, né? E a gente vai poder comparar os híbridos na mesma situação, tá? Diferente de fazer na propriedade, né? Que você planta um talhão contra o outro, um talhão não vai ser igual ao outro, você não planta no mesmo dia, você não faz o mesmo manejo às vezes, aqui chove mais, ali chove menos. Então, para comparar, tem que ser na pesquisa, tá? Aqui está uma foto, né, dos experimentos, né, que a gente tem feito aí na Coppermill, né, em Santa Rosa, para mostrar que é tudo muito bem feito, né? É plantado na mão, é desbastado, a população fica exata, né? A gente faz um controle muito bom, né, das pragas, das doenças, para que eu consiga avaliar o híbrido, né? Isolar esse fator que é o híbrido e poder recomendar para vocês os melhores materiais. A gente colhe silagem nesses experimentos, né? Tá aí várias fotos, né, de como que a gente faz a avaliação. Então a gente colhe lá 2 linhas por 4 metros de cada parcela, cada híbrido tem 4 parcelas, né, 4 repetições. A gente colhe de acordo com o ponto de cada milho,
Os mais precoces colhem antes, os mais tardios colhem depois, né? A gente avalia a matéria seca e vai colhendo. A gente também avalia a produção de grãos, então a gente volta lá depois, né, com milho seco e colhe mais 2 linhas para grão. Então no mesmo ensaio a gente colhe silagem e colhe grão. E esses resultados, né, eles estão disponíveis para vocês consultarem no aplicativo Guia da Forragem, né? É um aplicativo gratuito, tem disponível tanto, né, para Android como para iOS. Então vocês podem estar entrando lá no aplicativo, baixando e consultando os resultados para a região de vocês, inclusive para Santa Rosa, para Safra e para Safrinha. Tá? Nesse aplicativo vocês podem fazer filtros aqui no lado esquerdo, né? Vocês podem escolher lá, eu quero um híbrido, né, de ciclo mais curto, que me dê mais massa, que seja mais sadio. Então você faz filtros e o programa vai dizer quais são os híbridos que atendem mais a tua necessidade, de acordo com aquilo que você quer. Tá? Aqui eu pus um print da tela do computador, então além do aplicativo você também pode acessar via computador, tá? E fazer todos esses filtros e selecionar os híbridos que mais se adequam para você. Como eu falei, não tem o melhor milho para silagem. O que existe é o melhor híbrido para a tua condição na tua fazenda. Então você entra aqui, faz os filtros de acordo com o que você precisa na propriedade e o programa vai mostrar os híbridos que mais atendem o que você precisa. Tá? E se quiser clicar aqui em cima, na barra de cima também, você vai poder classificar do maior para o menor, do menor para o maior, seja para produção de massa, para leite por hectare, para qualidade, para produção de grãos, para ciclo. Tá? Então, vocês podem estar usando esse programinha para estar olhando os resultados e selecionando os materiais que vocês vão estar plantando na próxima safra. Tá? Aqui são os locais de experimentos, né, na safra de verão que passou. Né? Então a gente tinha um experimento aí pertinho de vocês em Santa Rosa, tinha outro em Não Me Toque, né? Outro lá em Pinhalzinho e assim por diante até Minas Gerais. Tá? Então todos os experimentos eles são disponíveis de graça, os resultados, lá no Guia da Forragem. Bom, chegando ao fim, né, as conclusões, então como escolher o híbrido para a gente produzir mais leite, né, que é o nosso objetivo final da palestra. Em primeiro lugar, não existe híbrido perfeito. Ah, Igor, mas eu quero tudo aquilo que você mostrou. Eu quero um híbrido que dê muita massa, muita qualidade, seja ciclo curto, sadio para a doença, não dê lagarta, não dê enfesamento, tenha uma janela de corte grande. Eu quero tudo isso. A notícia ruim para vocês é que esse híbrido não existe. Infelizmente, ainda não existe. Talvez um dia a gente chegue lá. Mas por enquanto não existe. Algum defeito ele vai ter. Então, converse com o técnico de vocês, definam as prioridades. Olha, para mim o mais importante é a massa, porque eu tenho pouca área. Para mim o mais importante é a precocidade, porque eu vou fazer uma safrinha. E aí você começa a fazer os filtros. Escolher os híbridos que atendem aquilo que você mais precisa. Tá? Então façam dessa forma. Escolham, né, os híbridos que mais atendem a tua necessidade. E a tua necessidade pode ser diferente da necessidade do vizinho teu. Né? Às vezes você tem pouca área, mas o vizinho tem bastante área. E às vezes a tua vaca é de 20, 25 litros, a do vizinho é de 30, 35. Então ele vai poder plantar um milho que dá mais qualidade e não tanta massa. Você precisa de um milho que dá mais massa, né? Mesmo que tenha uma qualidade um pouco pior. Então, cada propriedade vai ter uma necessidade diferente. Conversem com os técnicos, defina as prioridades da sua propriedade e aí sim a gente vai buscar o híbrido que mais vai produzir leite para você. Tolerância a enfesamentos é fundamental. A gente viu lá quanto a gente pode perder de leite. Eu não mostrei o gráfico, mas grãos é a mesma coisa. Escolher o híbrido errado, tá? Vai produzir menos massa, menos grão, menos leite. Tá? Só lembrando aqui um parênteses também, todos os experimentos nossos têm controle de cigarrinha, tá? A gente faz 6, 8, 10 tratamentos para cigarrinha e mesmo assim tem híbrido que está morrendo para o enfesamento. Tá? Então faça o manejo, mas escolham também híbridos mais tolerantes, porque só o manejo químico, a gente já fez trabalho, tá? Só o controle químico não segura essa doença. Tá? Então tem que fazer o manejo
com um híbrido mais tolerante e também um manejo depois de plantado para a gente manter o nível da cigarrinha mais baixo, certo? Quarto ponto é uma dica minha para vocês, tá? Tem produtor às vezes que plantava só um híbrido. Aí ele viu a palestra nossa, ele entrou no Guia da Forragem, ele viu que tem um híbrido melhor lá. E no ano seguinte ele planta tudo aquele milho novo que ele não conhecia. E aí dá uma seca, ou dá uma praga, dá um vento, dá um granizo e o produtor põe a culpa no híbrido. Ó, que porcaria de milho que você me indicou aqui. Né? Então, para que isso não aconteça, a minha dica é o seguinte: mantenha parte da área com o híbrido que você já conhece e que vai bem na sua propriedade. Então, você faz uma parte da área com aquele milho que você já conhece, que vai bem, e faz uma outra parte da área com o milho novo que foi bem nos experimentos. Tá? Porque dessa forma você vai poder comparar os dois, né? E se confirmar que realmente esse novo aqui foi superior àquele que você já plantava, no ano seguinte, aí você, né, passa a plantar uma área maior desse novo e faz uma área menor de um outro híbrido novo ainda, né? Você sempre vai estar buscando um híbrido superior, né? E vai buscar com base nos resultados de pesquisa, que é o último item aqui, ó. Lugar de teste é na área experimental. Tá? Lugar de teste não é na sua fazenda, não é na propriedade. Porque na propriedade você não pode errar. Não tem chance para o erro. Tá? No campo experimental, se a gente plantou um híbrido que produziu pouco, ótimo. É um resultado interessante. A empresa vai usar esse resultado e não vai recomendar esse híbrido, vai recomendar outros híbridos melhores para vocês. Tá? Então, na área experimental a gente pode errar. Na propriedade vocês não podem errar, vocês não podem testar. Não sejam cobaias na propriedade de vocês. Tá? Porque o prejuízo disso, o custo é alto. Então, cobrem as empresas, né, para que façam o teste, né, façam os experimentos na área experimental e os híbridos que forem melhor na área experimental, aí sim vocês vão fazer uma área na propriedade para validar esse híbrido na sua propriedade, na sua condição. Tá? Então, pega os híbridos lá, 1 ou 2 que foram bons, né, no experimento e planta na sua propriedade para validar se realmente confirma o resultado, né, e se ele foi bem mesmo. Se foi, no outro ano você aumenta a área, se não foi, você tenta outro. Tá? Mas não faça um teste. Se alguém oferecer para vocês fazer teste na propriedade, não faça. Né? Recomende essa empresa que procure a Coppermill, que procure a G12, para a gente fazer pesquisa na área experimental. Certo? E por fim, né, para a gente concluir, deixar uma mensagem aqui do nosso saudoso Dirceu Gassin. Então, ele dizia que passou a fase da agricultura de produtos para a fase da agricultura de conhecimento. Então, vocês viram quanta informação, quanto conhecimento a gente discutiu aqui nesses 45 minutos, e vocês viram que não basta mais usar a fórmula pronta. Receita de bolo, não funciona mais. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que gerar conhecimento, gerar informação, gerar pesquisa para ajudar vocês. Né? Vocês têm que se apoiar nos técnicos, né? Porque eles estão pesquisando também, estão estudando, estão interagindo com nós a pesquisa para levar o melhor para vocês na propriedade. Não usem receita de bolo que não vai dar certo. Tá? Usem conhecimento, comprem conhecimento, vale a pena pagar por uma consultoria, vale a pena pagar por uma pesquisa, investir dinheiro em pesquisa para gerar esse conhecimento para vocês correrem menos risco na propriedade. Tá? Vale a pena. Tá? Invistam mais em conhecimento, né? E o produto é consequência. Primeiro, conhecimento. Com conhecimento a gente vai escolher os melhores produtos para vocês e não o contrário. Beleza, pessoal? Então a gente fica depois à disposição, né, para as perguntas, né, da equipe técnica, dos produtores. Tá aí o meu contato, né, o e-mail e o telefone, também é o WhatsApp. Então as dúvidas que vocês tiverem, né, tragam para a gente. Durante o ano vocês podem estar levando para a equipe da Coppermill, né, a equipe técnica, eles têm acesso a nós. Então levem para eles as dúvidas de vocês. Se eles não souberem, eles consultam a gente e vão estar te respondendo, né? Mas enfim, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que seja útil, né, que vocês consigam escolher os híbridos para ajudar vocês a produzir mais leite, não só nessa safra, como nos próximos anos,
que vem pela frente. Né? O preço da ração está alto, o preço do leite não está alto, então vai ser um desafio a gente estar produzindo leite economicamente viável, né? De uma forma financeiramente viável. Então, busquem conhecimento, busquem informação, participem de palestras, de eventos como esse, para se atualizar e vamos aplicar o que está sendo pesquisado, o que está sendo estudado na propriedade. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e a gente fica à disposição. Um abraço para todos, né? E uma boa safra para todo mundo aí, né, que se inicia daqui a alguns dias. Muito obrigado, um abraço.